Vamos iniciar esse último bloco e comentar um pouco mais sobre os aspectos práticos decorrentes da elaboração no plano estratégico. E o que nós temos que convir é que é costume sempre você definir a visão, definir a missão da instituição, os valores. Isso é o tradicional. Se pegar qualquer roteiro de elaboração do plano estratégico, você tem esse aspecto, que é um aspecto que precisa ser colocado porque é uma praxe. Às vezes não tem muita importância para quem já está na instituição e conhece, mas quem não está, é importante que você tenha a inserção sempre daquilo que os manuais, todos os guias, os livros nos ensinam, que você deva ter realmente a missão, valores, visão, você ter os ambientes externos e externos, ter as metas, os objetivos, ter um plano de ação, ter as linhas de acompanhamento. Mas o que você tem que pensar sempre é que todo plano decorre de um círculo. Você começa pelo diagnóstico, do diagnóstico você vai para a elaboração do plano. Mas não adianta você ter o diagnóstico e elaborar o plano se você não capacitar os seus profissionais, as pessoas que estarão envolvidas. Então, você terá que trabalhar nessa capacitação e ver realmente se os seus colaboradores são capazes de conseguir desenvolver o trabalho. Então, nós temos que convir que, às vezes, por melhor que seja a dedicação, mas as pessoas não conseguem acompanhar a sua necessidade. Existe sempre em cada organização, você tem que conhecer muito bem a sua equipe. E existem 4 tipos de pessoas normalmente conhecidas. As pessoas que pensam e fazem. Esse é o quadro ideal. Você ter na sua equipe pessoas que pensam e que fazem. Isso corresponde normalmente, segundo a estatística, a 10%. Você tem um segundo quadro, que é um quadro das pessoas que pensam, mas não conseguem fazer. Então, são pessoas boas. Você pode ter um plano estratégico, numa equipe de pessoas intelectuais que vão pensar que eles conseguem realizar. Você tem um terceiro grupo, que é um terceiro grupo, que são aqueles que fazem, mas não pensam. São pessoas que é importante na sua equipe, mas eles não são muito de pensar. E você tem um quarto grupo, que é o grupo mais cruel, que é aquele que não pensa e não faz. Então, você tem que, em toda organização, você tem parte da sua equipe que você pode fazer testes psicológicos, você vai conseguir enquadrar. As pessoas se esforçam, mas às vezes elas não conseguem realizar. Tem algumas pessoas, poucas, que conseguem ser um pouquinho de tudo. Mas você tem que pensar, às vezes, todos são úteis. E esses integrantes da sua equipe, que vão estar participando, eles precisarão ser capacitados com maior ou com menor intensidade. Então, não adianta você, não tem coisa mais desagradável de você tentar explicar em detalhes aquilo que o seu colaborador ou você já está bem avançado. Então, você acaba, às vezes, tendo que fazer, quando você tem uma capacitação em conjunto, você tem o que é chamado da lei do comboio. O que é o comboio? São os navios que atravessam o oceano. Qual é a velocidade do comboio? É a velocidade do mais fraco, de menor potência. Porque senão você desgarra e o último lá ele não consegue, ele vai se perder no oceano. Então você tem que pensar também numa turma, isso é comum. Você nivela uma turma presencial, você nivela muitas vezes pelo aluno mais fraco. Numa equipe, você às vezes nivela pelo nível do colaborador mais fraco dentro do processo. Mas você tem, às vezes, que se separar dos grupos. Então, você aplicar essa capacitação para a implantação do seu plano estratégico a partir de conhecer os grupos. Então, é fundamental se fazer um teste. E esse teste você consegue identificar direitinho. Tem um teste muito bem elaborado, são 80 pares de perguntas. Então, é isso ou aquilo, é isso ou aquilo. Vai ser
consegue fazer a identificação dessas pessoas. Quando você entra na parte da implantação, você encontra também outros grupos. Esses grupos também são divididos, segundo estudos científicos, em 4 grupos. Você tem um grupo dos vítimas. O vítima é aquele que diz: isso não vai dar certo. Não adianta, porque isso já vi no passado, isso não vai dar certo. Ele às vezes não diz, mas ele pensa e vai tentando contaminar. Vou acabar sendo demitido porque não vou conseguir fazer isso. E quantos são que às vezes pensam dessa forma? Esses vítimas, eles são cruéis para qualquer implantação. Mas você tem outro grupo, que é o grupo dos críticos. É aquele que fica de lupa procurando o defeito. Então, o melhor que você faz, ele fala: professor, tal. Mas, quando ele coloca o mais, você sabe que ele já está entrando, se já não entrou, no grupo dos críticos. E esse grupo dos críticos corresponde também, normalmente, a 10%. Então, você tem 10% de vítima, 10% de crítica. Você tem outros 10% que são os navegadores, são aqueles que acreditam nas mudanças. Esses são aqueles que são os que vão colaborar fortemente no desenvolvimento da implantação do seu processo. E onde é que estão os 70%? Eles estão aguardando para ver se integram os críticos, os vítimas ou os navegadores. Então, é um grupão que é importante você explicar bem. Às vezes, ele não entendeu bem, ele vai ser contaminado pelos vítimas, pelos críticos, e, às vezes, ele engorda essa carreira dos 2 primeiros grupos. Mas você tem que tentar trazê-lo para o grupo dos navegadores, aqueles que acreditam nas mudanças, vê oportunidade de mudanças. Não vale a pena muito você perder tempo com vítimas e críticos. Então, se você tem vítima e crítico, se às vezes não for pessoa importante na instituição, acionista, parente do mantenedor, é melhor você mandar ele para casa. Tá? Deixar ele às vezes em casa, sem estar contaminando ali, é melhor. Como acontece em todas as empresas. Você, às vezes, tem pessoas que estão faltando ainda 6 meses para aposentadoria, etc. Tal, mas é melhor que ele fique em casa do que ele ficar ali te atrapalhando a implantação de um processo. Mas, então, seja, no plano estratégico, você tem lá, fez o plano, capacitou o pessoal, implantou, óbvio, você tem que fazer a implantação, prevendo prazos médios, longos e tal, mas você tem que fazer uma avaliação, é o 4º passo. Quando você faz a avaliação, muitas das vezes você tem que voltar ao processo inicial. Não adianta você pensar que avaliou e está avaliado, não, você vai encontrar a necessidade de replanejamento. Então, o plano é um processo contínuo, você não termina ele nunca. Você tem, na realidade, um plano definido por 5 anos, fez capacitação, fez tudo isso, mas você chega em um determinado momento que você tem que pensar seriamente, e às vezes até em reconstruir o plano. Às vezes não dá para fazer puxadinho. Às vezes você tem que fazer um outro plano, antecipar o seu plano. Era de 5 anos, era. Mas mudou tanto, o cenário mudou tanto, externo e interno, e você tem que refazer seu plano, remontar a equipe, rediagnosticar e trabalhar nessa direção. Então, é um processo contínuo. Quando nós falamos de um plano, alguns chamam de planejamento, mas o planejamento é mais a ação. Nós temos que pensar o plano, que é um projeto, normalmente de longo prazo, com previsões de curto e médio, de acordo com a sua realidade, de acordo com a sua característica. Então, nós estamos encerrando essa nossa conversa sobre aspectos práticos do plano. Já tivemos a oportunidade de comentar alguns pontos principais, mas temos sempre que colocar o seguinte: sem uma estratégia, sem definir um plano de ação, é muito difícil dar certo. Pode até dar certo, mas você tem que pensar sempre em soluções planejadas, soluções preparadas,
e evitar o improviso. O improviso tem possibilidade de dar resultados, mas você não pode viver no improviso. Você tem que analisar sempre as tendências, as perspectivas para conseguir chegar a um resultado final. Então, estamos encerrando assim esse nosso bloco e com isso teremos apenas agora o encerramento desse nosso encontro.